sem querer te pedir para se colocar politicamente, mas eu já escutei uma frase que eu achei muito interessante, comparando os dois principais postulantes à presidência da República. A pessoa me disse o seguinte: olha, o ex-presidente Lula ele consegue tirar o melhor de cada pessoa, né? Então ela vai lá e ela vai extrair como ele é um vendedor de esperança, de futuro, né? Então ele tenta extrair o que aquela pessoa tem de melhor para uma construção positiva. E o Bolsonaro, por sua vez, ele extrai o que cada pessoa tem de pior, né? O ódio, o preconceito, misoginia, etc. e tal. Enfim, feita essa colocação, não sei se você concorda com isso, como é que você vê o papel da liderança, essa discussão de liderança, como deve ser o líder atual, ideal, no campo da política? Perfeito. O Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, é o que eu chamo no meu livro de líder tóxico. Tá? Então, no meu livro eu coloco duas variáveis, né? Então, do lado tem um tóxico, do outro lado humano, e aí é o eixo X, o eixo Y, embaixo é o mercenário, em cima é o ativista. Tá? Então, para mim, o Bolsonaro, ele é claramente uma pessoa miserável, que ele entra no campo tóxico e mercenário. Tá? Ele é isso, não tem como. Mas mesmo quem segue ele, não tem como você falar que ele é uma pessoa humana. Não teve nenhuma demonstração de afeto a nenhuma das vítimas da Covid, a nenhuma das pessoas, que até os seus seguidores acreditem nisso. Então, ele é eu concordo em absoluto, é uma pessoa que tenta motivar os outros pelo medo, pela ameaça. Né? Então, ele é um líder absolutamente tóxico. Se ele fosse presidente de uma empresa, ele não ia durar 2 dias, porque ele não tem nenhuma capacidade de gestão. Nenhuma capacidade de gestão. Nenhuma. Mesmo que ele delegue tudo para o posto de Ipiranga, ele não tem nenhuma capacidade de gestão. Ele está lá porque ele tem um cargo eletivo que ele fica lá esse tempo todo. Tá? Então, mesmo em empresas de pessoas tóxicas, a pessoa tem que ter alguma competência técnica que ele não tem. Quando a gente vai falar do ex-presidente Lula, ele tem esse negócio que realmente ele leva esperança para as pessoas. Ele é um cara humano, não tem como não falar isso aqui. Eu não gosto dele por causa disso, por causa daquilo. Ele é uma pessoa humana, ele é uma pessoa carismática, isso é bem claro, você vai ver desde presidente americano, ex-primeira-ministra da Alemanha, enfim, de Merkel a Obama, ele consegue trafegar por isso. Né? E o que a gente escuta de pessoas que são próximas dele é que ele é uma pessoa que escuta as pessoas também. Então ele escuta muita gente. Ele escuta, toma suas decisões e vai. Então são líderes absolutamente diferentes, concordando ou não com a posição de cada um deles, e acho que é bem claro aqui qual a minha posição, são tipos de liderança diferentes. Né? Então, e um está de um lado completo e o outro está do outro lado em absoluto. E a gente está numa crise gigantesca de liderança hoje em dia no Brasil, porque esse comportamento preconceituoso, misógino e tudo, e que comete bullying e que faz piadas absolutamente de mau gosto do presidente da República, várias pessoas se sentiram no direito de fazer isso. Né? Então, isso acaba sendo uma liderança tóxica que contagia várias outras pessoas, né? Uma coisa que a gente é interessante, né? E é um contágio mesmo, é uma doença, porque se a gente parar para pensar, os perfis que havia nas redes sociais era assim, Bolsonaro opressor, né? Então você seguia porque você também queria ser o opressor, você queria liberar aquele lado opressor que as pessoas em geral guardavam, né? Todos os regimes fascistas, eles têm um pouco essa liberação de energia, né? É uma liberação de energia para a violência, né? E é um impulso que as pessoas no campo da civilização tendem a controlar. Eu queria te perguntar, aproveitando, já que a gente está nesse campo também da discussão política, como é que você vê a figura, por exemplo, do Sérgio Moro? Porque ele surgiu num momento muito específico, né, em que ele aparece ali como se fosse assim, uma espécie de espada da sociedade, um vingador, um purificador de todo o mal da sociedade, mas ele encontra muita dificuldade para se colocar como um líder, né? Porque ele não consegue nem se colocar do lado do vendedor de esperança, porque não foi esse o papel que ele desempenhou no passado, mas ele também não consegue se colocar como o opressor verdadeiro, porque já tem um opressor, né, mais forte que ele, que é o próprio Bolsonaro. Como é que você vê ele nessa indefinição aí de papel? Então, o Sérgio Moro, quando ele era juiz, e lá ele tinha a desculpa, entre aspas, de ser juiz, por isso ele não dava entrevista, dava quase nenhuma entrevista. Então, é uma pessoa que você mal ouvia falar, né, declarações públicas dele, e ele se resguardava com isso. Então, ele foi colocado numa posição de, entre aspas, liderança, por outros, pela mídia como um todo, né? Esse cara foi colocado lá.
Você nunca viu uma declaração dele genial, aquele negócio? Não, você não via. Você via no máximo aqueles... Mas é um mito que, assim, por mais que o Bial tenha falado, ele é péssimo comunicador. Ele é péssimo. Então, o Sérgio Moro ele foi colocado numa cadeira que não tem absolutamente nenhuma habilidade para permanecer lá. E, enfim, enquanto ele conseguir carregar algumas pessoas e outros vários que estão tentando criar essa imagem dele, como foi criada do próprio Bolsonaro, que teve a facada, enfim, que a gente sabe, daí por isso ele não foi nenhum debate, ou, supostamente teve a facada, enfim, não foi aos debates, e não teve ele teve toda a repercussão, toda a imagem dele mostrada em todos os lugares, mas não teve nenhuma proposta colocada em nenhum lugar, e foi colocado lá dentro, depois você vê que ele não tem... já se sabia, obviamente, mas nenhum conteúdo. O Moro agora, nesse período que ele começou a falar, né, que ele tem que falar, porque ele está querendo se posicionar como postulante à presidência da República, ele não tem nenhum conteúdo, então ele é fraquíssimo em relação à questão de conteúdo e de engajamento também, porque ele não consegue despertar o ódio que o Bolsonaro desperta, né, que o Bolsonaro ele é tosco no que ele fala, mas ele desperta um ódio, ele vai lá e ele cria essas teorias conspiratórias que não tem pé nem cabeça, e a meia dúzia dele lá vai lá e aplaude ele. O Moro ele não consegue isso, ele está repetindo algumas palavras que ele decorou, que algumas pessoas falaram para ele, mas o negócio não para de pé. Então, o Moro acho que é uma coisa que vai... assim, se ele conseguir ser esperto, ele vai se candidatar a deputado federal para ter um foro privilegiado. Você falou em 3 características, você falou em carisma, comunicação, tinha uma terceira do líder lá, que também são características do psicopata. Qual é a terceira? Pensamento estratégico. Pensamento estratégico. É interessante, vamos tentar pensar aqui, ó, o Bolsonaro. Ele tem algum carisma, ele tem alguma capacidade de comunicação, e o pensamento estratégico é muito complicado. O Lula ele tem carisma, pensamento estratégico, governou 2 vezes, e tem, evidentemente, muita capacidade de comunicação. Mas o Lula ele tem empatia. O Lula ele tem empatia. O Lula ele realmente se conecta com o povo. Isso, exatamente. Claro. E o Moro, talvez ele tenha um pensamento estratégico, mas ele não tem nem carisma, nem capacidade de comunicação.